Então, meu nome é Arthur Machado Scavone, nasci em São Paulo em 11 de setembro de 49, faz tempo. Eu cheguei, eles me levaram, eles usavam veraneio, era um carro Chevrolet com um espaço grande atrás, me tiraram lá sangrando, foi para o pátio, cercaram todo mundo, eles me cercaram ali no chão, o Ustra me recebeu, né? Estava lá presente. Ah, Betão, pegamos você, hein, finalmente, tá aí, não sei o quê, o perigoso Betão, não sei o quê. E eu acho que como eles já tinham matado muita gente, tinham que ficar anunciando as mortes, e também porque eles já tinham pego muita gente do meu entorno, da organização, ele resolveu me deixar sobreviver. E mandou me levar para as clínicas, né? Aí eles me botaram de novo no camburão, na veraneio, e os agentes foram me levando para as clínicas. E aí quando você está ferido, o balanço dói muito, né? Aí eles freavam, o carro parava, e aí, tá bom aí? Tá cômodo aí? Fazendo... Doía para burro, mas enfim. Me levaram para as clínicas e quando eu desci ali, veio a maca e tal, me levaram lá para dentro, emergência, não sei o que, baleado e tal. Os médicos me rodearam, tal, me deram uma injeção de contrastante para fazer raio-x. Eu tive uma reação alérgica lá, mas enfim, eu estava torcendo para ter que ser operado. Porque operado, se era para eu viver, eu ia ter que ficar lá muito tempo. Falou, não, tá tudo tranquilo, passou tal, mas não ficou nada, isso aí vai curar sem precisar operar. Eu falei, doutor, não vou ter que ser operado. Agora, o gozado é que eu tive que ficar nas clínicas, foi no dia 24 de fevereiro, o dia que o Andraus pegou fogo. As clínicas estavam lotadas de gente chegando queimada. Então eles tinham que deixar numa maca, algemado, 2 agentes ali do lado e aquele burburinho de gente passando. Então passava qualquer um que passava ali, falava, meu nome é Betão, eu sou Arthur Scavone, eu estou preso da LN. Falei para todo mundo ali que eu podia falar. Aí eles não podiam me cercear, porque fazer o quê? E acabou chegando no ouvido do meu pai, da minha mãe, que eu tinha sido preso, né? E meu pai tinha trabalhado na Folha, ele conseguiu botar um anúncio. Está desaparecido, Arthur Scavone. Saiu um anúncio na Folha. E isso, para mim, foi ótimo, porque se saiu que eu estava desaparecido, anunciou para todo mundo que me conhecia que eu tinha sido preso. Então foi isso. Daí eu fui levado para o hospital militar depois. Fiquei acho que uns 5 dias, uma semana no hospital militar, numa cela, algemado numa cela. Eles fizeram punção para tirar, deu pleurisia, água no pulmão para que entre a pleura e o pulmão. Quando eles foram me fazer a punção, eu achei que eles iam me dar sedativo para eu falar. Não tem aquela história de dar o pentotal? Dá o pentotal, o sujeito fica meio bêbado, soro da verdade, e aí fala sem controle. Aí eu comecei a repetir coisas que eu tinha aprendido isso. Você repete coisas para se tiver que falar, você fala aquelas coisas ali. Comecei a pensar que eles fazendo a punção e eu pensando tudo que eu tinha que falar, mas foi só a punção, não teve nada. E depois de lá, aí eu voltei para o DOI-CODE. E aí é que, de novo, o Ustra me recebe. Eu estava com um capuz assim, pendurado, com roupa de hospital, um pijaminho, de chinelo tal, pendurado, todo arrebentado. Chego no DOI-CODE de novo, o Ustra me recebe. Ei, de novo, né, Betão? Me deu um telefone. Telefone é um tapa que você dá na orelha aqui. Me arrebentou o tímpano, a pancada que ele deu. Ah, agora você vai ver o que é bom, e pau! E aí começou o interrogatório. Como eu estava ferido com um tiro e tal, eles não me puseram no pau de arara, porque aí ia explodir tudo. Me botaram só na cadeira do dragão. Cadeira do dragão, todo mundo tem a descrição aí, é uma cadeira de forrada de ferro, digamos assim, para dar choque, para facilitar o choque e tal. Amarra o sujeito aqui, amarra aqui. E o que eles mais fizeram foi dar choque na orelha, porque era o lugar que estava mais são.
Aí pancada, pancada, choque na orelha, pergunta. E aí é uma coisa importante, quando eles me pegaram, lá na hora que eles me balearam e puseram no camburão, eu tive um insight, eu comecei a delirar, entre aspas. Eu preciso cobrir um ponto. E comecei, aí ele falou, não, fala, Betão, o que aconteceu? Eu preciso cobrir um ponto, senão eles não vão saber, que vão achar que eu fui preso. Não, mas que ponto? Aí eu inventei um ponto, inventei um companheiro, inventei tudo, nem me lembro, mas peguei a descrição de eu me lembro, isso era outra coisa também, a descrição de um cara que eu conhecia na USP, que não tinha nada a ver, com um nome falso, mas para poder ter uma descrição coerente. Ele é assim, o nome dele é tal, não sei o quê, fala para ele que eu estou bem, mas eu estou acidentado, mas que eu vou... E eles mobilizaram, eles foram para lá, fizeram um auê, e não tinha nada. Né? E aí depois, quando eles foram me visitar ainda, quando eu estava nesses 5 dias, uma semana no Hospital Militar, eles foram lá para me interrogar já. Né? O Tenente Ramiro, eu me lembro, um marinheiro. Foi lá me interrogar, mas como era aberto, né, a cela era aberta para o público do Hospital Militar, no Cambuci. Eles não faziam na sua ameaça. E aí, você ficou contando lorota para nós, o ponto? Eu falei, eu contei ponto? Eu não contei ponto, você contou sim o ponto em tal lugar, assim. Como? Como eu não contei? Então ficou uma história que eu teria contado o que tinha que contar, não tinha mais nada para falar. Aí eles ficaram me perguntando como é que era isso, como é que era aquilo, eu fiquei falando coisas, histórias lá de como é que a gente fazia isso, e ficou por isso mesmo, mas eu fui interrogado, acho que uns 5 dias por aí, nessa história de choque na orelha, pergunta, tal, e depois eu fiquei 9 meses no DOI-CODE. Aí essa foi a tortura verdadeira, porque eu fiquei numa cela com mais outros tantos companheiros, por lá passaram, agora eu esqueço o nome dele, Ivan. O Ivan era o nome de guerra dele. Ele era companheiro do traidor que era líder dos marinheiros. Meu Deus. Enfim. Ele entregou a esposa que estava grávida, esse cara, traidor. Mas enfim, ele esteve lá com a gente, teve um monte de gente, só que a gente passou 9 meses ouvindo grito de manhã, de tarde, de noite, que era o pessoal que era torturado e morto lá. Então, foram 9 meses trágicos, né? Sair do DOI-CODE e ir para o Tiradentes foi como ir para a Liberdade, né? Porque o Tiradentes era um presídio onde estava a Tacaoca, onde estavam... passou por lá muita gente, e eram celas também, mas aí o pessoal recebia família, recebia coisa da família, tinha beliche, era uma estrutura mais humana. Quando eu cheguei no Tiradentes, o pessoal estava saindo de uma greve de fome de 32 dias. Então o pessoal estava arrebentado, foram para o hospital para ser alimentado por soro. Por quê? Porque a ditadura não aceitava a ideia de que havia presos políticos no país. Essa era uma luta. Então o que eles queriam? Esparramar, pegar os presos e botar em lugares diferentes, para não caracterizar que havia preso político no Brasil. Nós estamos em 72. A greve de fome fez com que eles pegassem o pessoal, levassem para o hospital, fizessem o soro para ninguém morrer, porque morrer depois que estava preso legalmente era um problema. Porque até os 9 meses lá não tinha prisão em lugar nenhum. Eu entrei no Hospital das Clínicas como José da Silva. Eu não existia. Né? Aí eles nos levaram para detenção. O Carandiru, onde assassinaram 111 lá. E nos puseram no pavilhão 5, que era o pavilhão dos loucos. Nós ficamos num pavilhão. E a detenção você tem celas de 2, porta de ferro, celas de 2, tem um pátio, né? Tem banheiro coletivo e ali a gente viveu.
E tinha uma sala grande que a gente fazia de ateliê de artesanato. Então, na detenção, nós começamos a fazer trabalhos artesanais. As famílias traziam material, a gente negociou com o diretor, aí tinha batique. Batique é você pegar o couro, pincelar o couro com anilina, ele vai absorvendo a anilina, você vai colorindo o couro com anilinas diferentes. E você sela com cera as áreas que você não quer, e ele vai colorindo o couro de formas diferentes, depois faz relevo. Nós temos bolsas maravilhosas, né, cinto, e a gente recebia livros também, né, que eram proibidos. Né? Podia ir para o pátio, em determinados dias da semana, a gente podia ir para o pátio. E nos cintos que a gente fazia, no meio do cinto, iam os abaixo-assinados, documentos de denúncia. Você fazia o cinto, preparava o abaixo-assinado, todo mundo assinava, denunciando isso, aquilo, outro, dobrava direitinho, punha no meio do cinto, fechava o cinto, colava direitinho, e a família levava embora a denúncia. Né? Então saía muita coisa assim. O cinto era o maior veículo de tirar as coisas da cadeia. Olha, eu acho que dá para dizer que o interesse era muito grande do pessoal que foi desenvolvendo coisas depois. Acho que Takaoka, o próprio Alípio, esse pessoal. Eu não me lembro em detalhes assim como que se deu, porque havia uma negociação com a diretoria também. Né? E dentro da cadeia a gente mantinha uma estrutura da organização. Então, por exemplo, o Reinaldo, o Manuel Cirilo, eles eram dirigentes da nossa organização mesmo na cadeia. Então eles se combinavam com o pessoal do Porte, com o pessoal do PCdoB, o Oséias Duarte, genuíno, estava também junto com a gente, e esse pessoal tirava quem falava com a diretoria para negociar, precisamos de uma cela para isso, uma cela para aquilo outro. E a gente consegue, depois de 5 dias de greve de fome, uma decisão do governo de construir o presídio do Barro Branco, que existe até hoje, e que virou um presídio para nos abrigar. Quando eles anunciam isso, ô terrorista, aí ó, eles vão fazer um presídio só para vocês, cara. É o que tá rolando. Aí o diretor, sim, nós fizemos denúncia das Cela Forte, das prisões, o diretor ficou louco, ficou desesperado, porque ela saía na imprensa em Paris, não saía aqui, mas saía no mundo inteiro. As prisões, olha as prisões como é que são em São Paulo, penitenciária, morre na tuberculose. Os caras ficavam doidos com a nossa presença lá. Não é? Porque uma coisa é aquela apatia, tá lá, preso, ninguém sabe nada, de repente sai na imprensa internacional. Os caras ficavam louco. Por isso que esse desespero de nos separar. A ida pro Barro Branco foi um marco histórico que começa com a greve dos 5. Na realidade começa desde o início com a resistência toda, com a greve dos 30 e tantos dias que o pessoal vivenciou. Mas depois com a greve dos 5 dias, a penitenciária, em que eles então resolvem fazer o Barro Branco. No Barro Branco se efetiva a existência do presídio político e meio que a ditadura assume, né, que tinha sim um presídio político. E o exterior começa a ter divulgação, manifestação, exposição exposição do nosso material, exposição das coisas do presídio. Isso vira uma atividade política muito forte. Aí nós fomos todos transferidos para o Barro Branco, e o Barro Branco era um presídio que tinha 5 ou 6 celas enormes, né, um espaço muito grande de, sei lá, 15 por 20, uma coisa assim. Tinha uns 5 beliches em cada cela, e a gente governava a cela, a cadeia. Ela era térrea, ainda deve ser assim ainda, tem um térreo, tinha um pátio no meio, e tinha uma parte superior, tinha uma sala grande que a gente fez uma área de artesanato. Né? E eles não entravam, eles punham comida para dentro e a gente administrava. A gente tinha equipe para lavar louça, equipe para
preparar o almoço, para preparar a janta, que se revezavam cada dia. As famílias traziam doce, salgado, a gente dividia, distribuía para todo mundo, tudo igual para todo mundo. Descobri uma vez um companheiro que guardou chocolate embaixo da cama, fizemos uma discussão política com ele. O que significava ele guardar aquele chocolate e não dividir conosco? Mas se um dia você for ministro, como é que vai ser? O que você vai guardar embaixo da cama? Imagine só, né? Imagine só. Então era tudo dividido, tudo, né? E o pessoal, assim também, a comida, a limpeza, tudo. E eles não entravam lá dentro. Quer dizer, se precisasse entravam, mas era a gente que administrava a cadeia. Cadeia. E nesse piso em cima eles nos deram, tinha bancada, tinha ferramenta para a gente trabalhar e tal. Então ali eu fiz uma enceradeira velha, eu fiz como é que chama aquele negócio de sapateiro que tem um eixo, e aqui tem lixa, aqui tem esmeril, aqui tem não sei o que, que fica girando, aí você passa. Então eu fiz um negócio desse lá, usando uma enceradeira. A gente tinha a coisa para batique, e tinha o lugar das xilogravuras, que é onde eu me dediquei, principalmente. Que usava o quê? O pirógrafo, que é você queima, né? Queima madeira para cavar madeira. E aí todo o meu objetivo com as coisas que eu fiz, que foi tudo em xilogravura, eu fiz alguns desenhos manuais, mas eles foram muito assim, privados, muito particulares. Mas todas as coisas que eu fiz em xilogravura tinham um objetivo fundamental, que era a assinatura embaixo PPSP, que era o quê? Presídio Político de São Paulo. Que era para caracterizar com todas as letras que aquele ali era um presídio político. E como a xilogravura, você sabe, você faz uma prancha e depois imprime várias, você faz em série, era quase uma panfletagem aquilo. Né? Então eu fiz tantas xilogravuras e todo mundo imprimia. A gente dividia o trabalho de impressão. Fizemos cartão de Natal, fizemos quadros maiores, uma homenagem para o Zé Duarte, fizemos uma imagem para a anistia de uma mulher rompendo uma correia com o sol no fundo, e várias outras, uma porção de presos saindo da cadeia, a família que levava. E isso era levado para o exterior, teve exposição no exterior, Presídio Político de São Paulo. Eu não assinei nenhuma delas, né, como coisa minha. Porque, de fato, era um trabalho coletivo. Eu fazia a matriz, mas todo mundo imprimia aquilo. E aí tinha as coisas mais pessoais. O Mané Cirilo fez coisas mais pessoais. O Takaoka, um baita artista, fez coisas belíssimas, né, na cadeia. O Alípio fez. Mas eu fiquei mais nessa coisa panfletária, digamos assim, né? Essa aqui que você tem algumas pessoas presas e uma janela de fundo, né, gradeada, ela pretende caracterizar o que foi o doicode, que era a prisão, os 9 meses presos no doicode. Então, o objetivo aí é caracterizar essa situação de opressão, de prisão. Né? Não sei se dá para falar que é uma síntese, mas pretende ser uma síntese do que é a tragédia da prisão. E essa outra segunda tem atrás um cavalete ao pau de arara. Né? É o preso que acabou de ser torturado num pau de arara. É evidente que isso aqui, de novo, isso era um panfleto. Mais do que uma obra de arte, a pretensão era ser um panfleto, denunciar, olha, é isso aqui que está acontecendo aqui, Presídio Político de São Paulo. Né? Nessa outra aqui, nessa última, tem várias pessoas saindo de uma cela, pretende falar da esperança da liberdade, né, da possibilidade de sairmos presos. É gozado que nessa época eu jamais imaginei que eu seria solto. Eu não imaginava, porque quando eu fui para ser julgado no tribunal militar, né, eu fiz uma declaração por escrito para o juiz. E nessa declaração eu digo, olha, eu vim aqui não para me defender,
porque eu sei que esse tribunal aqui só está aqui para me condenar. Então, quer dizer assim, eu assumo tudo que eu fiz. Eu fiz esses assaltos, eu fiz essas ações, e fiz porque nós vivemos debaixo de uma ditadura que é entreguista, que entrega esse país para o imperialismo norte-americano, que explora o trabalho, e não me arrependo de nenhuma dessas ações, e se sair, eu volto a fazer. Então, quer dizer, aí tinha um orgulho também, né, lógico, de falar desse jeito, e também que eu não tinha muito a perder. Não tinha muito o que perder, já tinha passado o que tinha que passar, não morri porque tive sorte, outros tantos foram assassinados, né, não são poucos. Aliás, eu acho que qualquer lugar que a gente for construir museus, exposição, a gente devia ter uma lista de nomes daqueles que foram assassinados para homenagear esses que não conseguiram sobreviver. Nós temos uma obrigação de fazer isso. Obrigação. Acho que lá, onde foi o DOI-CODE que está se batalhando para que ali seja um lugar de memória, ali tem que ter a foto de cada um deles assassinados ali, em homenagem a cada um deles. A juventude que entregou o sangue para lutar contra um regime autoritário. Não, esses aqui saíram legalmente. Eu acho que eles se conformaram com a realidade, né, que não adiantava mais ficar escondendo as coisas. Então, esses trabalhos saíram, lógico, não saía assim, expondo, né, mas saíam sem maiores dificuldades. Né, virou isso nós já estamos em 73, 74, por aí. Né, a coisa já está bem mais avançada. Então esses trabalhos saíam e também muitos deles aqui não eram tão evidentes. Né, o cara torturado aqui não era exatamente um cara pendurado no pau de arara, né, era um cara preso ali, uma coisa meio confusa. Mas, de novo, o objetivo principal de todo esse trabalho foi um objetivo panfletário mesmo, era divulgar o presídio político, a tortura, a homenagem ao Zé Duarte, que eu fiz um sujeito no trem, que ele era ferroviário, né? Esse da anistia, foram essas coisas. E teve o trabalho dos companheiros que fizeram coisas mais de expressão mais pessoal, digamos assim. Então essa foi a caracterização. Então, o Alípio, já na cadeia, ele tinha um interesse muito grande pelas coisas que a gente fazia, pela produção. E ele foi um dos responsáveis por essas coisas do artesanato, de nos criar as condições da produção. A gente fazia bolsas para vender, para fazer dinheiro de apoio, um grupo que pagava advogado, um monte de coisa. Bolsas belíssimas, você não faz ideia. Você ia ficar morrendo de inveja, porque bolsa de batik, o couro fica lustro, lisinho, você faz relevo no desenho e forrava de cetim por dentro, bolsa maravilhosa. E a minha companheira ficou brava porque eu pedi para ela dar uma bolsa que eu fiz para ela para uma italiana que veio nos visitar. E ela ficou sem. Mas o Alípio, então, ele cuidava disso. E ele e o Takaoka eram duas pessoas que eu me lembro bem. Takaoka era muito calado, muito circunspecto. O Alípio era mais aberto, ele era brincalhão, fazia as coisas. Mas logo que ele saiu, nós saímos, ele começou a cuidar de colher o material. E logo ele começou a cuidar e logo ele organizou algumas exposições, algumas coisas. Por quê? Porque o Alípio, diferente de nós, eu acho que ele tinha consciência da importância histórica, digamos assim, da memória desses trabalhos que foram realizados. Como eu disse para você, eu nunca dei importância pelo que a gente fazia, mas, como eu falei, o que a gente fazia de xilogravura, para mim, era uma panfletagem. Tem valor histórico? Com certeza.
como panfletagem, artístico, eu acho que menor, né? Não tem um valor artístico de expressão tão grande assim. Mas o Alípio tinha consciência dessa importância. Tanto que nós estamos aqui agora chegando nessa condição e acho que é importante que qualquer coisa que se faça haja um destaque para o Alípio. Né? Porque ele foi o responsável por organizar essa memória. Então nós temos que dar um destaque especial para ele, porque sem ele isso não teria se perdido, cada um ia ficar com uma coisa, um pedaço, mas essa memória teria se perdido. Então, eu acho que é preciso fazer um registro específico e especial em homenagem ao Alípio por essa memória, porque por tudo isso que nós acabamos de falar, a importância dessa memória que precisa ser recuperada. Olha, eu tenho uma Chilo, não a matriz. Tem um impresso que está em casa, guardado, que eu acho que é esse do pessoal saindo da cadeia. Dei alguns para alguns amigos. Dei aquele da figura da anistia para um amigo. Eu fui me desfazendo, entregando para pessoas que eu conheci. Então, eu fiquei sem material comigo. Não, eu não voltei a me interessar. Às vezes eu tenho vontade de fazer, mas penso muito em cerâmica, mas aí arte, no sentido livre, digamos assim, desse caráter panfletário, né? Apesar de que toda arte arte é comunicação, né? Você está falando alguma coisa, né? Mas aquele nosso ali era específico, era agitação, era propaganda. O Alípio eu conheci na cadeia. Então, o que eu sei da história dele é porque ele me contou das coisas que ele tem contado, que ele foi da Ala Vermelha, que sai uma dissidência do PCdoB, mas é também da luta armada, mas eu não sei detalhes da vida do Alípio, né? O que eu tenho mais é da convivência com ele, das coisas que ele produziu, das coisas que a gente fazia na cadeia, aí da nossa convivência ali produzindo coisas, né, nos detalhes do cotidiano. É gozado que quando eu falo do Alípio penso muito no Benetazo, né, porque o Benetazo era um artista, eu conheci ele clandestinamente, então eu não sabia quem ele era, não tinha a menor ideia de quem ele era. Era uma pessoa extremamente afável, amiga, né? Ele esteve em Cuba e eu fui um dos responsáveis por manter contato com o pessoal que voltou de Cuba. Quando nós montamos o Molipo, que era um movimento de libertação popular. E o Benetazo era uma figura, como todos foram, mas ele em particular era uma pessoa muito afável, muito carinhosa, muito, né? E o Alípio me lembra isso também. Que o Alípio também tinha esse perfil. O Alípio era uma pessoa muito... É uma coisa meio boba falar assim, mas era uma pessoa muito humana, né? Uma pessoa com muito calor humano. O Alípio tinha muito calor humano, era uma pessoa que se ligava com você de forma íntima, de forma de entrosamento muito grande. Eu tinha uma relação com o Alípio de uma amizade muito grande, apesar de nunca ter sido nada de especial com ele. Mas ele era Betão, ele chamava de Betão direto, manteve o nome Betão, né? E a gente fazia as coisas na cadeia, então é isso, eu não tenho mais detalhes, né, da vida dele.